Vamos começar o vídeo de hoje com um tema polêmico aqui no canal. Cancelamentos do Auxílio Brasil. Esse tema, nesses últimos dias, tem dado uma dor de cabeça, porque eu tenho recebido muitas e muitas mensagens de vocês dizendo que eu não dou prioridade a esse assunto, que eu não ajudo pessoas que estão canceladas. Então, em função disso, eu resolvi trazer um vídeo exclusivamente para que vocês entendam de uma vez por todas como funciona o processo de cancelamento, quem é responsável por fazer a reversão e como que vocês fazem para voltar e ter acesso. E esse vídeo ele é muito importante, porque ele não é só importante para quem está cancelado, e sim para aquelas pessoas que estão bloqueadas também, porque se elas não conseguirem resolver a sua situação em determinado tempo, pode se agravar a situação do seu benefício e chegar até a ser cancelado o seu benefício também. Então, para isso, eu preciso que você fique comigo até o final. E nesse vídeo eu vou te explicar exatamente tudo o que acontece entre o processo de cancelamento, vindo diretamente da fonte. E onde que é a fonte principal? A lei que rege o procedimento, a lei que rege o cancelamento. Então, vamos logo ao que interessa. Primeiramente, nós precisamos entender que o cancelamento ele está dentro ali de uma das sanções para quem recebe o Auxílio Brasil. O cancelamento ele geralmente acontece, quando algumas pessoas elevam ali a sua renda maior do que o permitido do programa, ou então quando você participava da regra de emancipação e acabou o seu período ali de participar da regra de emancipação, e aí os 24 meses aí você é cancelado, ou quando alguém denuncia o seu benefício por dizendo que você não tem direito do benefício, aí o Ministério da Cidadania entende que realmente você não tem direito e cancela o seu benefício. Ela precisa ser uma denúncia fundamentada, ou seja, a pessoa precisa ter provas que você realmente não atende aos critérios, que realmente você recebe, que você tem dinheiro, enfim. Então, primeiramente eu quero dizer que esse tema é um tema de muita polêmica aqui no canal, porque vocês sempre dizem que eu não falo sobre o cancelamento. E quando eu falo sobre o cancelamento, vocês perguntam de onde que eu tirei isso, cadê, que informação é essa? E que informação é essa de onde está saindo? Então, assim, começar mesmo, pra gente começar com o pé direito, vocês precisam entender que tudo que eu trago é baseado na lei. Quem tá aqui comigo, quem me acompanha há mais tempo, sabe que o Ministério da Cidadania não tem transparência nenhuma com o programa Auxílio Brasil, com quem tá bloqueado. A gente não consegue entender como é que funciona. O CRAS poderia ser um órgão responsável de passar as informações quando você tivesse bloqueado, quando você tivesse cancelado. E ao contrário disso, eles passam informações incorretas, como dizendo que você está bloqueado e cancelado porque você usou o Pix. Enfim, mas isso não é tema para esse vídeo. O que interessa é que é sobre o cancelamento. Primeiramente, vamos àquelas pessoas que estão bloqueadas. Você que está bloqueado, não resolveu a sua situação, não voltou ainda para o benefício, atenção que você pode ser cancelado. Você tem até 6 meses para regularizar a sua parcela. Se você em 6 meses continua bloqueado, é possível que no próximo mês você já seja cancelado. E quando você é cancelado, você perde as suas parcelas retroativas e vai acontecer justamente o que eu vou falar aqui nesse vídeo. Então a dúvida de um inscrito esses dias foi o seguinte: Catiane, é verdade que... será que é verdade mesmo o CRAS que faz a reversão desse cancelamento? E aí, para isso, eu preciso trazer o embasamento da lei, justamente sobre quem é o órgão responsável por trazer a reversão desse cancelamento. Vamos lá. Antes da gente entrar, teoricamente, eu preciso que vocês conheçam um órgão, que é o SENARC. O SENARC é a Secretaria Nacional de Renda e Cidadania. Ele é o órgão responsável pela articulação do programa, pelo desenvolvimento do programa. É uma equipe e essa equipe ela faz e estuda o desenvolvimento do programa. Então, a maioria das ações voltadas para o Auxílio Brasil, você vai ver o SENARC. Então, por isso que muitas das vezes, quando sai uma instrução normativa ou uma portaria falando sobre o Auxílio Brasil, você vê que é pelo SENARC. Então, você tem que se lembrar desse nome porque é muito importante. O que a lei fala sobre quem está cancelado no Auxílio Brasil? Quem é o responsável pelo cancelamento? E aí eu vim justamente trazer com exclusividade é a portaria que estabelece geralmente a gestão dos benefícios do Auxílio Brasil. Ela foi uma portaria lá de fevereiro. Então eu trouxe ela justamente para vocês entenderem mais ou menos quem é que tem a capacidade de fazer a reversão do cancelamento. Até quando pode ser feita essa reversão, qual é o prazo, e isso é muito importante vocês ficarem atentos. Então vamos lá ao artigo 34 dessa portaria.
E diz o seguinte: a reversão do cancelamento, que está destinada a desfazer o cancelamento daquele benefício do indivíduo, tá? Está sendo realizada pelo SENARC e pelo município, em razão de que implique na retificação do cancelamento ocorrido anteriormente, inclusive em casos de erro operacional ou deferimento de recurso administrativo pela autoridade competente. Então vamos entender o que diz sobre esse artigo. Aqui nesse artigo que fala sobre a gestão de benefícios, diz que a reversão do cancelamento ela é justamente quando o cancelamento é desfeito e a pessoa volta para o programa. Só que duas pessoas podem fazer isso, que é o SENARC, que é o órgão maior, e a gestão do município. A gestão do município pode fazer essa reversão quando ela entende que, por algum erro, essa pessoa foi excluída do programa, foi cancelada do programa. Imagine, diversas pessoas foram canceladas porque tinham um filho que trabalhava, mas esse filho nem morava mais na sua casa. Aí essa pessoa foi até o CRAS atualizar e ela continuou cancelada. Então, o que isso significa? Isso é um erro operacional. Então, se o CRAS entender, se o gestor do município, que é o responsável ali pelo aquele município, entender que essa pessoa, ela está apta, ela ainda atende aos critérios, ele pode simplesmente fazer a reversão desse cancelamento para que essa pessoa volte a receber o programa, a receber o benefício. Esse procedimento pode ser feito pelo SENARC também. Porém, o SENARC, ele é um órgão maior. Então, para nós, é muito mais difícil chegar até esse órgão. Então, o que a gente tem nas mãos é o CRAS. Então, justamente quando você entra em contato com o Ministério da Cidadania e eles mandam, procura o CRAS para fazer a reversão, é justamente porque, para você procurar o SENARC, era totalmente inviável. Então, o órgão que precisa fazer isso para você é o SENARC. Além disso, o CRAS também pode fazer a reversão daquelas pessoas que entraram na justiça porque foram canceladas indevidamente, e quando a justiça entende, ó, realmente essa pessoa atende os critérios, ela precisa voltar. O CRAS pode fazer essa reversão também. Então, quando vocês me perguntam, Catiane, por que eu não voltei ainda? É justamente porque o CRAS não fez a sua reversão. E por que não fez a sua reversão? Porque muitas das vezes, gente, eles entendem que quando você vai lá no CRAS e solicita uma alteração de renda, muitas das vezes eles acham que muita gente está falando, não tá omitindo alguma informação, que é impossível uma pessoa viver sem renda, porque a maioria das pessoas que trabalham lá não vivem a realidade de vocês. Não é por maldade. É por maldade. Não, às vezes não entende. Poxa, será realmente que ele não tem renda nenhuma? Será realmente que essa pessoa está casada? Ou ela está mentindo só para poder receber o benefício? Porque já comentaram, pessoas do CRAS já comentaram aqui no canal e falaram exatamente essa mesma coisa. Então, quem vocês têm que bater em cima é do CRAS. E vocês têm um prazo de 6 meses para resolver isso. Porque se em 6 meses você não resolver essa situação, você é excluído do programa. E aí você volta realmente pro final da fila. Está falando sobre isso, né? Sobre reversão, que sempre fica aquela dúvida, como é que funciona. O que eles precisam fazer? Eles precisam fazer a liberação lá no CIBEC para que vocês voltem a receber. E isso aqui também está, nesse próprio artigo, na instrução normativa, está falando lá no artigo 19, parágrafo 1º, o registro da situação liberado do CIBEC permite a disponibilização das parcelas de benefício a partir do momento da geração da respectiva folha de pagamento. Ou seja, se está liberado lá no CIBEC, você vai receber. Então, para isso, o CRAS precisa fazer essa reversão, desfazer esse cancelamento para que você fique apta no sistema novamente, para que realize e você entre novamente na folha de pagamento. E no artigo 18 diz quem é os responsáveis pela administração do benefício, ou seja, quem é responsável pelas pessoas que concedem os benefícios, né? Aqui, artigo 1º, NARC. Segundo, os municípios. E terceiro, no parágrafo 1º, a responsabilidade pela execução da administração dos benefícios no âmbito dos municípios caberá ao coordenador municipal do PAB, designado formalmente nos termos do decreto. Ou seja, provavelmente ali o gestor daquele município que faz a sua inclusão, que faz a sua liberação. Então, se você não está sendo liberado, muitas vezes não é por culpa do Ministério da Cidadania ou por sua culpa que está errando em alguma coisa. É porque simplesmente alguém lá do CRAS olha para você e fala, não, ela não está falando a verdade.
Então isso aí já começa a ser uma coisa muito séria, porque existe sim a possibilidade, tá? E eu vou deixar inclusive essa portaria aqui no link da descrição. Se vocês forem no CRAS fazer a sua atualização, levem a portaria, porque pela portaria com certeza ninguém vai querer andar fora da lei. E se mesmo assim andarem fora da lei, vocês peguem o nome do atendente, o nome do gestor daquele município para fazer a denúncia, porque vocês não podem sair prejudicados por conta disso, porque simplesmente algum gestor olha para sua cara e diz: não, você não atende aos critérios, não, é mentira isso que você tá falando, não, você não tá separado. Então isso é totalmente ilegal, não existe isso. Como que alguém vai olhar para você e vai dizer: você não atende aos critérios? E o que eu tenho visto muitas pessoas que estão canceladas é justamente porque os gestores olham para a pessoa e dizem assim: essa pessoa não está cancelada. É óbvio que a gente não pode generalizar. Algumas pessoas que estão canceladas é porque realmente não atendem mais aos critérios. Mas existem muitos que atendem e não voltaram justamente porque não teve alguém competente no CRAS que fez a reversão. Então nesse vídeo, vocês me desculpam, gente, ficou até um pouco mais cansativo, mas é porque eu quis trazer realmente a lei. Eu poderia trazer várias outras leis que falam sobre esse assunto. Mas assim, alguns pontos principais, ficou um pouco até mais cansativo do que o formato do vídeo que a gente faz, mas eu precisava que vocês entendessem isso, porque muitas vezes quando vocês falam, dá a entender que eu não quero ajudar vocês, que eu não ligo pra vocês. E seria muito mais fácil trazer qualquer informação aqui, mas eu me preocupo com cada um de vocês, em cada um conseguir receber e voltar a ter acesso aos seus benefícios. Então, gente, eu espero do fundo do coração que vocês consigam resolver a situação de vocês. Não deixem de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas, para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante e entregue esse conteúdo para o maior número de pessoas. Muito obrigada de coração e até a próxima.